pra gente conseguir esse Essa papo, viu? pessoa... Uma batalha pra gente difícil, conseguir viu? esse papo. Aí A foi. pessoa, desde 2022, a mulher estava cotada. A mulher Já surgiu vem falando. como a mais nova cidadã lá do Freitense e a mulher foi... Ainda vai ter gente que vai dizer que apareceu do nada. Não, mas Porque ela vai contar a essa história cidade dela. falam isso. Vamos, É mesmo? vamos. O pessoal falou que você surgiu do nada, que dirá? Eu sou forasteiro na cidade. Aqui dirá. Foi mesmo. Milani. E aí, Milani? O papo vai ser bom hoje. A Hoje. gente vem até combinando. Aí, verdade. vocês estão assim. Aquela hora da paz. Ari não combinou comigo, não. Ari não combinou Hoje comigo, não, não. hoje não. Hoje eu Estamos vim aqui aqui com Ingrid e Leila. Leila, prazer enorme tê-la aqui. Esse é o Liga da Política. Seja A gente bem-vinda. seja muito bem-vinda. Aqui a gente só fala de política. De Coisa que política. ela sabe. Política é tudo. Você sabe um pouco de política, um pouco muito, vamos dizer assim. Pouco, a gente nunca sabe tudo o que gostaria de saber. Ah, Mas é boa aluna, viu? é boa Sou aluna? Boa aluna, sou ótima. A gente queria entender exatamente isso, porque principalmente a cidade de Lauro de Freitas, a gente vinha falando aqui nesse bastidor, a cidade de Lauro de Freitas tem muito isso, as pessoas olham sempre metade do copo vazio, de todo mundo. Então, infelizmente, a cidade é isso. Vamos olhar e vamos criticar. É mais fácil criticar do que fazer um elogio. E a gente queria, que é o nosso papel, o papel deste programa é entender e conhecer as pessoas. E a gente queria conhecer você e sua história, e queria que você também apresentasse para quem está nos assistindo a sua história. Primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade, à Liga da Política. Estou muito feliz de estar aqui, porque política é o ar que a gente respira. Quando a gente está na gestão há mais ou menos 20 anos, trabalhando na máquina pública, política é o ar que a gente respira. E eu estou numa posição em que eu não estou com qualquer pessoa. Estou com uma pessoa que praticamente não dorme. A Moema Gramacho é uma gestora que não dorme. E para ela não dormir, a gente também não pode dormir, né? Então, eu fico extremamente feliz de estar nesse momento aqui. E o tempo que a gente levou para chegar aqui é porque a gente depende de fatores externos que vêm fazendo essa construção junto conosco para que a gente chegue aqui numa posição quase definidora, né? E que a gente, de fato, não venha falar sobre especulações, muito mais no campo da concretude. Eu sou uma mulher que, aos que me conhecem, eu tenho uma grande característica de ser uma pessoa de palavra. Então, a minha credibilidade vem disso aí. Palavra para mim é tudo, desde a época da minha infância, e aí os trocadilhos e os ditados populares, eles não existem por acaso. A época machista se dizia, Milani, que palavra é tão importante quanto o fio de bigode. Mas é tão importante quanto o batom que a gente usa e quanto o que a gente defende como mulher empoderada, quanto a nossa importância em todos os espaços de sociedade. Então, é sobre isso. Leila não apareceu por acaso não, mas o cometa, quando passa, ele deixa muita coisa positiva. Passa a cada 100 anos, mas passa fazendo uma trajetória extremamente importante e dispensável. A gente está nessa levada. Leila, como é que você começou para a política? Onde é que foi que despertou? Onde é que foi que a mosquinha da política mordeu aí? Foi assim, agora a política já foi. O despertar da aurora. Eu sempre gostei muito de estar nessa parte do executivo, nas construções. Coordenei diversas campanhas, como coordenadora financeira, coordenadora jurídica, nesses apoios todos. Mas esse despertar político, ele aconteceu exatamente como um dos momentos que está acontecendo hoje na minha vida e que certamente será um dos questionamentos de vocês. Eu recebi o título de cidadã lauro-freitense, da autoria do vereador Edivaldo, e aí eu já agradeço ao meu padrinho por ter tido essa visão comigo, e confesso que a época do convite com a Câmara, eu fiquei muito receosa, porque a gente está num campo em que a gente costuma dialogar muito com as vaidades. O campo da vaidade, ele não permeia só os espaços de poder, mas, sobretudo, os espaços de poder. Senão, não seria poder se não tivéssemos tanta vaidade. E aí, quando foi sugerido o título, e que foi confirmado pelos demais edis, praticamente todos confirmaram isso, e isso a gente viu no dia da entrega do título, eu achei que seria mais um título, né? Mas um título não para mim seria o título, mas dentro de um acontecimento de rotina da Câmara, eu não imaginaria que teria o tamanho,
E aí eu estou aqui com a Ari, que acompanhou na época essa construção, assessorando o vereador Edivaldo Palhaço. Ele me ajudou muito para o dia do evento, né? Me deixou bastante confortável. E quando chegou no teatro, que é um espaço que tem uma capacidade para mais ou menos 200 pessoas, nós tínhamos o quádruplo disso. Então, nós tivemos uma lista de presença que superou todas as nossas expectativas. Então, além da população toda que estava lá, estavam praticamente 80% do secretariado e de todos os vereadores. Então, isso nos alertou. Alertou a mim, alertou ao grupo que caminha comigo, de que ali não estaria só emoção, né? Não estaria só uma simples cidadã, mas alguém que teria uma construção e um comprometimento maior. Porque a gente entende que um título como esse, você ser adotado, e a adoção é sempre o grande filho do amor, lhe dá uma responsabilidade. A quem mais for dado, mais será cobrado. Eu tenho como isso, não me incomodo de ser cobrada, estou sempre disposta aos desafios, mas a partir dali veio o estalo e disse assim, olha, e aí como é que isso começou a se confirmar? Em janeiro, nós tivemos, isso, o título foi em dezembro. E aí em janeiro nós temos todos os festejos, né, da cidade, e nesse festejo eu tive um clamor muito grande numa pesquisa que não é uma pesquisa oficial, eu acho que é uma coisa que costuma se fazer nas redes sociais. Eu cheguei a ocupar o terceiro lugar entre os prefeituráveis, isso começou a chamar a atenção, e aí foi assim que a gente começou a despertar. Então, eu comecei a conversar com os nossos agrupamentos, com os nossos companheiros de partido, com as pessoas que nos acompanham, e comecei a questionar se não seria esse um caminho a ser tomado. E aí a gente vem construindo isso tudo. E o nome, quando ele aponta, e o despertar de tudo isso, Paula, Ari, Mila, vou lhe chamar de Mila, que eu acho que é mais fácil. Quando você faz um trabalho com compromisso, com responsabilidade, que é o que vocês fazem aqui, o nome vai aparecer. Isso é resultado de todo o trabalho comprometido. E quando esse trabalho ele é realizado para um coletivo, não tem como isso não acontecer. É fato. É isso que eu ia falar. Isso, na verdade, esse título é nada mais, nada menos do que o reconhecimento do seu trabalho. De tudo que você fez pela cidade desde que aqui chegou. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória dentro de Lauro de Freitas. Como é que quando você chegou, como é que você encontrou a cidade, como é que você foi acolhida por essas pessoas? Eu queria entender um pouquinho assim de como foi este começo, este início da cidade de Lauro de Freitas. Eu cheguei aqui, eu era estudante de Direito e vi a convite da secretária de Serviços Públicos, Vânia Almeida, que também era presidente do PSDB, né? E eu vi a convite dela para estagiar na secretaria. E chegando lá, eu sempre fui uma pessoa de, como eu disse aqui há pouco, sou boa aluna, eu quero conhecer de tudo. Então, todas as vezes que um diretor saía de férias, eu me propunha estar naquela vacância dos diretores. E aí, depois que eu tirei as férias de todos os diretores, eu passei a tirar as férias de todos os gerentes. E assim sucessivamente. Não cheguei até a oportunidade, mas tiraria as férias dos agentes de limpeza também. Assim, eu conheci todo o funcionamento de uma secretaria. À época tinha mais ou menos 500 servidores, dentre eles uma parte grande de contratos, de administração, de tudo que rege numa secretaria maior que a Secretaria de Administração, um município que à época nós tínhamos 7.000 servidores. Acabou me habilitando bastante para o convite que eu tive logo em seguida. Eu passei 2 anos na CESP, né? E na Secretaria de Serviços Públicos, em alguns momentos a secretária acabou se afastando e eu, interinamente, respondi. Tudo isso me habilitou. Em 2007, eu finalizava o meu curso de Direito e João Oliveira tinha que se afastar para se dedicar à reeleição junto com a prefeita Moema Gramacho. Eu ficaria 6 meses para concluir o mandato, né? E retornaria às minhas funções na CESP. Graças a Deus, fomos vitoriosos. A prefeita foi para uma reeleição com, salvo engano, essa reeleição dela concedeu mais de 70%, né? Foi esse período, foi uma gestão de extrema aceitação. Praticamente a gente não via como não ganhar naquela reeleição de Moema Gramacho. E aí ela fez um convite a João Oliveira para que eu permanecesse na Secretaria de Administração.
um grande desafio. Eu tinha acabado de me formar, tinha passado na OAB, o meu exame de ordem eu tinha feito em dezembro e a formatura era em fevereiro, mas já tinha sido aprovada e assumi a Secretaria de Administração em abril de 2007, em 2008 acabou se confirmando. E aí na Secretaria de Administração a gente fez um trabalho muito bom, porque nesse período no município estavam sendo implementados as novas leis de licitação, né? Os leilões, toda essa situação foram implementadas à época da gestão em que eu estava à frente dessa pasta. E lá nós tivemos um grande trabalho de construir o plano de cargos e carreiras salariais do município, de onde advieram vários concursos públicos. Então, a minha relação hoje com as prof, com o segmento de saúde, vem todo desse período. Então, quando a gente vê hoje assim, tá apoiando Leila, né? É porque a gente tem uma história. É como você falou, Paulo, não caiu na minha cabeça, nem de paraquedas, nem foi um raio. Foi um cometa que está deixando história. E aí a gente fez toda essa construção, implementamos também a Guarda Municipal com um programa nacional de segurança com cidadania, que foi um programa gigantesco do governo federal do nosso presidente Lula. E aqui nós capacitamos a guarda, nós regulamentamos a Guarda Municipal e nós trouxemos todos os instrumentos de viaturas, de EPIs. Então, tudo isso aconteceu nessa gestão que eu estive secretária de administração. Você ganhou um prêmio durante o período? Ganhei, sim. A Guarda Municipal, ela é tão complexa que hoje ela é uma secretaria, ela faz parte de uma Secretaria de Segurança Pública Municipal. Sim. Então, não eram coisas pequenas, não eram desafios pequenos. Toda essa construção foi feita enquanto estava à frente disso. Se não tivesse começado com qualidade, talvez não chegasse a... Não chegasse. Então, a Secretaria de Administração foi uma grande experiência. Nós desenvolvemos todos esses trabalhos, o Portal do Servidor, e eu sempre fui uma secretária que fazia questão de visitar. Por mês, eu permeava em cada setor por 2 ou 3 dias. Então, eu gostava de conversar com o servidor, de fazer rodízio com o servidor, porque eu entendo que você tem outras capacidades que às vezes você não consegue desenvolver ali onde você está. Então, esses rodízios que nós fizemos, essas oportunidades que nós fizemos, hoje nós temos grandes gestores, grandes servidores em outras secretarias, em outras funções, e eu creio que deva ter sido por conta dessas estratégias que nós utilizamos. Finalizamos uma gestão com a aprovação de todas as contas. Então, se você pode se orgulhar de alguma coisa, é se orgulhar aqui de ter entregue um município dentro de uma legislação e de uma conformidade como deve ser, né? Sem preocupação para o gestor, para mim, porque o CPF que fica em torno de toda a responsabilidade é da gestora central, a prefeita, e do secretário que está competente naquela pasta. Isso foi até 2012. Aí depois você retornou em 2016? Aí eu retornei em 2017. Nesse período que a prefeita esteve fora do município, né? E aí o município passou pela gestão de outro prefeito, eu fui convidada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós éramos consultores de um projeto de ciência e tecnologia. Inclusive, Madre de Deus está aqui ao lado. Parte do que tem de tecnologia em Madre de Deus foi implantado por essa consultoria à época. Então, eu fiquei em volta de 1 ano, mais ou menos, levando cidade digital nessas consultorias com a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, que era a grande intermediadora, né? E a gente fez mais ou menos 50 municípios com esse projeto. Passado esse período, fui convidada pelo governo do estado, na gestão já de Jacques Wagner, para coordenar as ouvidorias do estado. 272 ouvidorias aproximadamente. Uau. Coisa pouca. A ouvidoria pouquíssima. E pouca gente falando. Pouca gente falando para você ouvir. Pois é, e a ouvidoria teve um papel de extrema importância na eleição do nosso governador, porque a ouvidoria acompanhava ele em todas as visitações, em todos os municípios. Então, ela era exatamente como diz o nome, o grande ouvido que trazia para ele. Vira o termômetro, né? Vira o termômetro da gestão. Se souber usar a ouvidoria. Eu acho que a ouvidoria ele é um instrumento importantíssimo em qualquer segmento. Seja ele no poder público, seja ele no privado. Porque é da ouvidoria e da crítica que você vai construir o melhor, ou para a sua empresa, ou como política pública.
Então, a gente passou por esse período de ouvidoria. Antes da ouvidoria, nós tivemos um outro convite desafiador também, que foi a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, é uma empresa pública. E aí a gente já tem uma outra situação, porque a gente acha assim, é pequeno, do tamanho em funcionário de Lauro de Freitas. Sim. Quase 8.000 funcionários, até porque nós tivemos o primeiro emprego, que foi a primeira implantação desse programa pelo secretário de administração à época, o nosso atual governador hoje, Jerônimo. Então, isso era da Secretaria de Educação do Estado, um grande projeto que foi todo gerido junto com a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, e foi também um outro momento desafiador nas nossas vidas. Lá eu dividi junto com o Jones Carvalho, que é o nosso presidente atual do PT municipal, e nós tivemos o grande desafio de fazer com que a Flem voltasse a ser aquela empresa empreendedora com grandes recursos, porque passava por um período ruim financeiramente, e mais uma vez nós entregamos ela com superávit para os próximos gestores. E aí, em 2017, eu recebi o convite para retornar ao município. Aí, o Bom Filho, a casa retorna. Retornar, né, para a gestão, porque já morava aqui no município, eu mudei para aqui em 2010. Eu morava em Salvador. E aí, de 16 até aqui, você fez Tô esse aqui agora, trabalho fantástico, que foi o que lhe trouxe esse título aí. de cidadã Lauro Freitas. E essa ideia da prefeitura em ação, de você levar os serviços da prefeitura para os bairros na cidade, como é que foi que isso aconteceu? Como é que isso se dá hoje? Como é que funciona isso? Porque você é grande coordenadora disso, né? A Prefeitura em Ação é um grande projeto, ele não aconteceu agora. Na última enchente, antes dessa grande obra de macrodrenagem que a nossa prefeita Maria Gramacho trouxe para o município, e que hoje a gente colhe os bons resultados. Colher bons resultados não significa que em algum momento, a depender da capacidade de chuva que o município receba, que ele não venha ter momentos de alagamentos. Alagamentos não são enchentes, e a gente observou isso nos últimos tempos. É só uma questão de horas para drenar. Mas nós tivemos enchentes que o bairro do Cagi praticamente ficou embaixo d'água. Então, nesse período, foi proposto, nós propomos à prefeita, fizemos um projeto com ela, e que levaríamos essa comunidade que estava desabastecida e dessa situação toda, o Prefeitura em Ação. O que é o Prefeitura em Ação? É você levar para a comunidade tudo que a prefeitura oferece a título de serviços local. Então, de imediato, a gente leva tudo de saúde, leva tudo de social, leva infraestrutura, leva a parte de serviços públicos, de limpeza, de iluminação, de recapeamento. Então, tudo que a gente tem, que a gente sabe que a comunidade dia a dia demanda bastante, a gente leva no Prefeitura em Ação. Então, nós fizemos isso em 2019. Foi quando a Prefeitura em Ação começou. Por conta da enchente. Por conta da enchente. E aí nós ampliamos. No Cagi, nós atendemos, nesse período, 2.000 pessoas. No Cagi, que não é um bairro grande, né? É um bairro relativamente Até hoje pequeno. vocês já atenderam quanto, assim, não? Se você for totalizar. Eu não tenho esse último número, e eu estou buscando até para que eu possa ter essa resposta para vocês. Eu tenho dos atuais. A gente está indo agora para a 5ª edição do Prefeitura em Ação, e a média de atendimento vai agora, que a gente não começou com grandes bairros, até 1.500 pessoas. E qual a periodicidade desses atendimentos do A Prefeitura em Ação? proposta das edições anteriores era uma vez por mês. Nessa, a prefeita pediu que fossem 2 vezes por mês, mas agora ela foi ampliada para 1 vez por semana. A gente só não consegue concluir quando o clima não nos ajuda, porque a gente não consegue fazer o tapa-buraco. Sim. Porque o Prefeitura em Ação, ele tem a proposta de chegar com uma infraestrutura e a Secretaria de Serviços Públicos na terça-feira. Vai até o sábado, e no sábado é o grande dia D, quando a gente vai com todos os outros equipamentos. Então, se o período chuvoso não for favorável, a gente precisa suspender principalmente o tapa-buraco, né? E a revisão de iluminação. É o que está acontecendo agora com o Parque São Paulo, que a gente já adiou umas 3 vezes por conta dessa situação. Mas é um grande projeto. A população tem aceito muito bem e vai em peso. E cada vez mais a gente vai ampliar. O que a gente quer trazer agora para o Prefeitura em Ação, para além dessa situação, então são outras
outras gestões que nós vamos fazer, que não necessariamente naquele período, mas uma semana depois, seria um mutirão de atendimento ao público TEA, transtorno do espectro autista. Porque no município nós não temos ainda o dado real em diagnóstico de quantos pacientes nós temos assim. Então, você só consegue desenvolver uma política pública específica, com qualidade, se você souber Tem que exatamente. dimensionar, né? Para além de você desenvolver uma política pública que não é a coisa imediata, mas é a imediata, é a questão de você permitir que eles tenham acesso aos benefícios. Não consegue se ter acesso a nenhum tipo de benefício se não for diagnosticado. Então, é uma situação que a gente precisa dar uma atenção especial, precisa tratar com carinho e não pode esperar tanto para que isso aconteça. É um dos públicos que a gente vai atender dentro desse projeto Prefeitura em Ação. Você sempre foi uma pessoa de bastidor, né? Quando você retorna à prefeitura, você retorna como chefe de gabinete da prefeita. Uma pessoa de bastidor. O que é que mudou após a seu título de cidadão, né? Que agora você é cidadã Lauro Freitas. Aqueles que falavam assim, é o quê? Forasteiro? Forasteiro. O que é que mudou em termos de respeito dos comentários, né? Porque existiam muitos comentários negativos. Leila é da prefeita, é imposta, aquela coisa toda. E com o título de cidadão, houve uma mudança. Essas críticas é um defeito de algumas meia dúzia, acho que não chega em 2 mãos da cidade. Mas termina ecoando. E você faz 99% positivo, 1% do negativo, não que você tenha feito... Você está entendendo o que eu estou raciocinando? 1% do negativo, ele acaba com tudo mais, aquilo, né? Ecoa mais. E essas pessoas fazem questão de fazer isso, né? De falar mal do outro, da crítica pela crítica. Não a crítica construtiva para que se crie algo positivo futuramente. Então, o que é que mudou para você, né, nesse sentido, né? Como é que está essa Leila? Eu percebo que você chega nos lugares, você já tem um outro status, já tem um outro olhar pós esse título, né? É uma coisa que realmente é essa diferença, né, de tratamento. Deixa eu só fazer um adendo. Eu só estive como chefe de gabinete nos períodos da interinidade. O nosso chefe de gabinete é Lula Maciel. Eu tenho um cargo específico, eu ocupo um cargo específico que não há nenhum outro no município. Foi criado esse cargo específico para essa assessoria com a prefeita. O meu cargo o cargo que eu ocupo, secretária executiva da prefeita. Então, eu não sou secretária executiva do gabinete, como eu sou secretária executiva dela, para atender essas demandas específicas, né? Então, a gente acaba que tendo uma função muito semelhante ao que meu colega Lula Maciel desenvolve, mas não tive só nas questões de interinidade. Com relação às críticas em que a gente recebe, as críticas elas são sempre muito positivas, mesmo quando tenta ser depreciativa. E Manduce não agradou a todo mundo, apesar do papel e da vida que ela teve entre nós, né? Haja vista que hoje é santa. Eu estou longe da santidade. A gente corre todo dia pela perfeição, mas eu sei que eu não estou próxima a isso. Mas, Ari, o título de cidadã laurofreitense, ele, além do orgulho que não cabe no meu peito, esse título, ele me deu essa visibilidade que eu não tinha na rua, né? Então, eu sempre, quando eu comecei minha fala aqui, eu falei de palavra. E o meu papel ali, como secretária executiva da prefeita, é mediar toda a conversa com todos os secretários, com todos os vereadores, para que eu possa filtrar isso e, para ela, a coisa já chegue dentro daquela síntese que só ela vai poder resolver. Então, assim, não é um papel pequeno, é um papel grandioso. Essas pessoas que fizeram essa presença no dia do teatro, esse reconhecimento vem por conta disso. E o reconhecimento deles acabou sendo externado para a população. E que hoje, quando a gente chega, a aceitação é maravilhosa. Prefeitura em Ação, eu sou muito bem aceita. Para além do Prefeitura em Ação, em qualquer lugar que a gente circule hoje pela cidade, o carinho é muito grande. E isso não tem preço. Isso eu atribuo, sim, a esse pontapé do meu padrinho Edivaldo Palhaço, do título de cidadão laurofreitense. E aí eu digo a qualquer pessoa que vai passar pelo processo
que eu passei de título de cidadão, seja muito grato, porque não é qualquer coisa. É o que se tem de mais importante para você enquanto cidadão, de reconhecimento pelo que você fez, pelo que você faz e pelo que você ainda vem a fazer. Você também está participando de um outro grande projeto que é a Agência Inova Bahia. Inova Lauro, desculpe. Inova Lauro. Me conte um pouco como é que está esse processo de implantação da Inova Lauro e quais são as perspectivas futuras da Inova. A Inova, uma empresa pública, né? Ela tem como seu objetivo principal tecnologia, sustentabilidade e inovação. Se a gente tiver como parâmetro ali o que vem acontecendo com outras agências com o mesmo perfil, ela é uma das grandes promissoras para o município. Hoje nós temos agências com essa finalidade que têm receitas de até 30 milhões. É uma parceria com o SEBRAE, que não é qualquer instituição. Então, uma grande geradora de emprego, de renda, né? E vamos trazer aqui as hubs e a tecnologia que nos move hoje. Trazer uma agência de sustentação, tecnologia, de sustentabilidade, tecnologia e inovação para o município, é você agregar ao município mais desenvolvimento. Desenvolvimento caminhando junto com a tecnologia. É um grande projeto. Eu hoje estou como presidenta do Conselho de Administração e muito feliz e honrada em presidir esse conselho, porque eu sei que o projeto é gigante. O trocadilho do nome é inovador. Haja visto que vai funcionar no shopping, numa área que não é pequena, uma área de 600 metros quadrados. Então, nós teremos auditórios, espaços provisórios para que as empresas possam passar por ali, os novos empreendedores, os grandes empreendedores. Então, é um grande filão de empreendedorismo no município. Leila, os prefeitos que passaram pela cidade de Lauro de Freitas, fala-se muito que Otávio Pimentel foi o mais apagado porque ele fez muita obra que enterrou. Moema chegou aos números essa semana, Ari, inclusive mandou esses dados, eu fiz, nossa, Eu até botei aqui. o que é isso? A gente está falando de 99,7% dos moradores com água canalizada, 88,22% moradores com coleta de esgoto, né? 99,86% dos moradores da cidade com banheiro. São assim, dados atualizados pelo são IBGE. dados atualizados saíram na semana pelo IBGE. Então, isso mostra que a gestão fez muita coisa, de fato, embaixo da terra. O que você me explica? Como é que você pode me ajudar? Você tão próxima desse processo, como é que você pode me explicar de que, de fato, apesar de ter enterrado as obras, a prefeitura não conseguiu perder este protagonismo? Eu acho que a grande marca da prefeita Moema Gramacho nesse município chama-se inclusão. Então, tudo que Moema faz em torno de política social, agregado à política pública de infraestrutura, não vai apagar, em hipótese alguma, essa grande gestão que ela faz. Eu já ouvi algumas coisas sobre Otávio também, o antigo prefeito. Talvez o foco dele tenha sido especificamente este, né, da obra que os olhos não veem. Mas as obras de macrodrenagem, as obras de esgotamento sanitário dizem respeito à saúde pública. Se você não tem esgotamento sanitário, você não tem saúde pública. E aí o município de Lauro de Freitas, ele tem na sua formação de habitação muitos canais, muitas construções que foram irregularmente edificadas. Se Moema não tem esse cuidado com isso, ela não vai conseguir ter êxito em outras situações. A gente tem um CPTIC numa área ali, que a priori seria uma área de alagamento, e não é, né? Nós temos 5 bacias de captação de águas pluviais, que garantem ao município esse resultado que nós temos hoje da não enchente. Então, o grande legado dela no município, além dessas obras de macrodrenagem, além dessa obra de esgotamento sanitário, são as obras de inclusão social. É o restaurante popular, são as entregas das moradias populares, quase 10 mil moradias populares. Isso aí são obras que quem precisa nunca vai esquecer. O que é que há de mais importante na construção de uma família é você ter onde morar, é dignidade. Então, qual cidadão vai esquecer que um gestor passou por aqui e que ele hoje mora dignamente?
e que hoje ele tem banheiro na sua casa, e que hoje na sua rua, em sua maioria, ele não tem um esgoto a céu aberto. Isso é dignidade, isso é respeito. Então não tem como... E ela se preocupa muito porque essas obras que os olhos não alcançam de imediato, elas causam muitos transtornos. São grandes máquinas transitando o tempo todo e quebra, e ela recapeia, e ela tapa buraco e quebra novamente. Então, não é todo gestor que quer assumir esse preço de uma obra como essa. Só quem tem um comprometimento muito grande com a população e com o que faz é que arrisca porque sabe que é de grande êxito e de grandes resultados. Com essas obras concluídas, vai ficar fácil para o próximo prefeito. Quem assume em 2025 vai ter uma caneta, um orçamento bom e que não vai precisar enterrar a obra, né? Porque, pelo visto, falta pouco, né? Para isso. Assim, como é que vocês enxergam, vocês enquanto grupo? Aí eu vou falar não um pouco de Leila, mas sim um pouco deste grupo, que eu vejo uma unidade e todo mundo que senta aqui da base da prefeita fala muito nisso, de que o que a prefeita orientar, o que a prefeita definir será essa orientação. Como é que vocês estão enxergando isso? Assim, quais são os passos que, caso continuem gerindo a cidade, como é que vocês pensam, como é que vocês enxergam este crescimento, este vetor de crescimento para a cidade hoje? Paulo, o grande projeto de Leila e de qualquer prefeiturado que está dentro desse grupo é a manutenção desse projeto, que é um projeto bem sucedido, é um projeto que está dando tanto certo que Moema está aí há 16 anos, né? Ininterruptos por outro mandato, mas há 16 anos. Ainda que ela tenha enfrentado uma pandemia, um governo que não era favorável, que não beneficiava o município, né? Quando nós tivemos a época do governo de Bolsonaro, ainda assim reeleita. Então, está provado que é uma gestora que tem nos seus projetos aprovação. É o grande capital político nosso. Então, qualquer prefeiturável, pré-candidato prefeiturável deste grupo, não tem como defender outro projeto só se ele tiver um projeto maior que esse. E eu desafio, e se tiver, nos apresente, porque a gente vai agregar, porque a gente está aqui para somar, né? Então, não sei se fica fácil, mas se a gente compreender que a manutenção desse projeto em ampliação, porque tem muito recurso sendo captado, tem muito projeto ainda para terminar e para ser implementado, e que esse grupo pode levar adiante, sim, e deve levar, porque o compromisso é esse aí. Moema é uma grande gestora e não por acaso, tanto do primeiro mandato quanto para esse, porque do primeiro mandato ao qual ela passou na eleição para doutor Márcio, eu estive aqui e Moema deixou aproximadamente 300 milhões no município. Não foi qualquer coisa, foi muita captação de recursos. Dessa vez, ela já deixa, além de uma captação de recursos, projetos já encaminhados, para que possamos dar continuidade, ampliar isso aí. A cidade de Lauro de Freitas hoje está entre a 6ª e a 7ª economia, e o que a gente precisa fazer agora é fomentar para que ela esteja em primeiro lugar. É o nosso grande papel. Desculpe. Sim, não. O nosso grande desafio hoje é manter e ampliar esse projeto para melhor. A grande crítica ao governo Moema Gramacho é a questão de saúde e a questão de mobilidade urbana. Existe algum projeto, né, desse grupo político para que resolva esse gargalo, visto que Lauro de Freitas aumentou a quantidade de moradia, né? Além de Lauro de Freitas é uma cidade de passagem, né? Camaçari, ali, Vila de Abrantes, Arembepe, Busca Vida, que é Abrantes, Camaçari. Essas regiões, tudo passa por aqui por Lauro de Freitas. Existe algum projeto do grupo futuro, né, para que resolva essa situação de mobilidade urbana, a questão de saúde também, que é um grande gargalo na cidade? Mobilidade urbana, Moema está nessa captação agora com o PAC, em fazer a duplicação da Gerino, que eu acho que vai desafogar bastante a Estrada do Porco, né? E ampliação de ônibus elétricos, nós temos hoje 10, e dentro dessa nova proposta, para mais 30 ônibus elétricos, e a gente vai dar uma aliviada bastante nessa questão da mobilidade. Lauro de Freitas hoje é uma cidade dentro de outra cidade. Nós saímos de 80
80 para 100, e hoje estamos a 200, quase 210 mil habitantes. Então, é um crescimento, assim, bom, né? E a gente tem acompanhado isso, juntamente com todos esses novos projetos, nessa perspectiva de todos esses recursos e projetos do PAC, para que a gente possa implementar e dar seguimento a isso. O projeto não falta e recurso está em via de captação. Eu acho que não temos grande problema em relação a isso, não. Com relação à saúde, além de toda a ampliação que a prefeita Moema Gramacho já fez na rede de saúde, na rede de PSF, ela acabou de lançar recentemente a pedra fundamental de mais um hospital infantil, está trazendo aqui com o governo federal a maternidade, nós temos o Hospital Metropolitano, nós temos uma policlínica que não é de Simões Filho, mas é uma policlínica a qual Moema é presidenta desse consórcio e que tem ofertado um serviço de saúde ao município de Lauro de Freitas, junto com mais 5 municípios. Então, em relação à saúde, a gente está nessas perspectivas aí sim. Ampliar a rede de atendimento, mas o mais importante hoje, eu acho que são esses hospitais, hospital, maternidade, né? Leila, a gente fala que, a gente brincou aqui, abriu o programa, inclusive, falando isso, de que você, a gente sempre quis entrevistá-la, a gente sempre falava no seu nome, por quê? Em todos os cenários, absolutamente em todos os cenários, para vereadora, para prefeita e para vice-prefeita, você aparece. E você, como a Mari falou, é uma pessoa de bastidor. Como é que você está encarando isso, neste momento que a prefeita está se definindo? Como é que você está levando isso, né, na sua vida, no seu dia a dia? Porque não deve ser fácil. Porque você está fazendo uma transição, né, de eu sou assessora para poder ser assessorada por alguém. Sim. Em algum momento. Como é que tá para você isso? Como é que você encara este fator de você tá em todas. Todos os cenários você aparece. Todos. Como a vereadora bem votada, como a prefeita, como a vice-prefeita, como candidata a isso. Então, como é que você está encarando e enxergando isso agora? Porque às vezes você fala, fulano, se não for aqui, é aqui. Mas você, neste cenário, você é a única, ao meu ver, da base, que está nesses três, nas 3 vagas que estamos concorrendo em outubro. Você está nela e está disputando isso. E não estou dizendo que eu não vejo você na disputa. Você está, porque seu nome está colocado, está posto. Tem muita gente fazendo campanha pedindo, eu quero, eu sou. E você tá aqui, não. E seu nome continua circulando. Entendeu? Como é que tá pra você isso? Eu vou falar até de uma estratégia que a oposição não copie, viu? Acho difícil, porque tá sem estratégia do lado de lá. A rede social ajuda bastante, mas você continuar sendo bastidor quando você está na comunidade continua sendo muito importante. Porque o trabalho que a gente faz de comunidade, que nem sempre está na rede social, ele continua acontecendo. Sim. Então, o nosso nome, ele desaponta em função disso. Em função de que há um trabalho que a gente tem feito no corpo a corpo que a gente não tem divulgado. Mas quem precisa ver, tá vendo. Sabe aquela coisa? Ninguém viu, mas Deus viu. Então, a população está vendo o trabalho que a gente está fazendo. As pessoas estão fazendo muito online e esquece do offline, né? Esquece de... Quando eu desligo o celular, como é que eu não faço mais nada? Não, você faz muita coisa. É onde a estratégia acontece. Então, a gente tem optado por divulgar algumas coisas, sim, porque a rede social, sim, hoje em dia é de extrema importância, a comunicação ela não pode ser perdida, mas existe um time entre o que você precisa estar publicando e o que você precisa fazer. Senão, é humanamente impossível se acessar tudo que a gente faz. Para além disso, Paulo, são 20 anos de gestão pública. E quando a gente fala 20 anos de gestão pública, a gente está falando que a gente está conversando e vendo como é que cada secretaria funciona. E isso nos habilita bastante para isso. E como lidar com as vaidades? Porque antes você não era vista. Aí do nada, da noite pro dia... Ainda mais você cumprindo este papel, porque quando você fala do trabalho da Prefeitura em Ação, você tem a transversalidade com todos os vereadores, porque você está entrando nas comunidades dele, sim, você tem a transversalidade com todos os secretários, que alguns são prefeituráveis, então você tem que conversar, dialogar com todos eles para levar. Como é que é essa vaidade aí? Como é que está funcionando isso? Tem uma coisa que eu trago comigo, que eu acho que vai me ajudar sempre, é quando eu penso na unidade. A Câmara hoje não tem uma só cadeira. São várias. Se eu tivesse numa proporcional, uma cadeira estaria também para mim. Então, eu não posso criar nenhuma dificuldade para o vereador
que precisa acessar tudo do gabinete da prefeita, e eu preciso manter o meu profissionalismo e uma imparcialidade para que isso aconteça. Porque se eu começar a fechar a porta para vereador, eu vou começar a encontrar ali um adversário desnecessário. Então, eu tenho um grande diálogo com todos eles. Quando a gente vai para o Prefeitura em Ação e a gente faz essa parceria, via de regra, cada bairro, a gente tem um vereador que, né, ele tem uma liderança maior por ali. Eu faço questão de conversar antes com cada vereador. Chamar o vereador para cá, chamar a liderança do vereador para cá, para que ele entenda que aquele projeto não é meu. Eu coordeno um projeto de gestão. E que ele estando ali e conversando com a liderança dele, como ele faz, ele vai ganhar também com isso. Então, quando ele me diz, Leila, o serviço que a gente precisa aqui é esse, eu vou fazer o melhor para que aquele serviço esteja ali ofertado. Então, eu acho que o que tem de bacana nisso é que eu não tento matar ninguém que está no meu grupo. Muito pelo contrário. Eu vou sempre ressaltar e ajudar para que ele cresça junto comigo. E foi por isso que a gente chegou na condição de pré-candidata a prefeita. Porque a gente vem sempre ajudando todo mundo, e ainda que eu tivesse naquela condição de proporcional, hoje nessa condição de pré-candidata a prefeita, eles construíram comigo e entenderam que eu sempre fui alguém que agrego, que mediu, né? Que faço por onde a coisa possa acontecer para todo mundo. A função de um gestor, de uma prefeita, deve ser essa. Ele não governa só para esse bairro, para aquele vereador, é para a cidade toda. E eu sempre tento me comportar o tempo todo dessa forma. Você acha que essa visão sua de, enquanto gestora, que você sempre foi, ajuda a lidar nesse lado político da coisa? Ajuda demais. Talvez, é porque assim, a gente precisa ter um equilíbrio entre ser o técnico e ser o político. E eu nunca bati no peito para dizer, eu sou técnica. Não sou, ninguém é só técnico. A gente está na gestão política, então todo mundo precisa mediar. E o equilíbrio de tudo é você ser um pouco de cada coisa no momento em que a coisa apareça, né? Como lidar com as vaidades? Como lidar com as vaidades? A vaidade é um sentimento que mata a humanidade a qualquer período. Eu também tenho vaidade. Agora, minha vaidade, ela precisa compreender que o outro também tem, e que se a minha for maior do que a dele, a gente vai entrar numa luta de braço e no final possa ser que nem eu nem ele ganhe. E o que é pior de tudo, que o povo perca. Então é preciso que eu tenha sempre esse parâmetro, e eu vou sempre ressaltar a grande mestra que eu tenho na minha vida. Moema nos ensina isso diariamente. Você precisa saber ouvir, você precisa ter paciência, você não pode ser impulsiva nas decisões. Repense 1 milhão de vezes antes de tomar uma decisão, para que sua margem de erro seja a mínima possível, e assim, ainda sendo, você possa corrigir de alguma forma. Isso é um grande ensinamento. E eu tento fazer isso. Eu pouco falo nas reuniões, eu gosto muito de ouvir, de anotar bastante, para aprender muito mais. Se tiver que falar, a gente fala, né? Nessas caminhadas todas, e quando a gente começa a entrar na comunidade. Hoje, a política de Lauro de Freitas, a gente vê que as lideranças, elas são pautadas muito para festas, para essa coisa toda. E aí a gente vai na onda do que está acontecendo. A gente está sempre naquilo que é o anseio da comunidade. Eu sempre acho que a grande coisa, quando me convidam para estudar, você quer que eu bote seu nome aqui, ali, acolá? Não, eu quero falar. Me dê a oportunidade de falar, de conhecer vocês. E se a fala não for no microfone, deixa eu ficar conversando com todo mundo. Deixa eu me apresentar. Porque às vezes alguém chega para mim, Mila, Paulo, Ari, para fazer uma crítica da gestão que não mora no município. E meu primeiro cuidado é: você mora aqui aonde? Para que eu possa identificar por que aquela crítica. O que é que não tem na sua rua que está lhe aborrecendo? Porque o povo tem sempre razão, ele está criticando porque a coisa não está boa para ele. Mas a gente precisa entender e mostrar onde a coisa está acontecendo, né? E se não está, mostrar qual é o viés e onde a gente pode ajudar e levar para as secretarias competentes para que aquele serviço chegue. Isso não é nenhum favor, isso é dever. Servidor, o nome está lá, servidor. Nós precisamos servir bem. É sobre isso. E é sobre como falar, como criticar, né? Acho que a crítica pela crítica, ela
ela tem que ter um embasamento, né? E como é que você lida com essas críticas, né? Porque não é fácil, né? Você, como sendo o escudo da prefeita, né? Você não é secretária de governo, mas você é a assessora direta dela. E você recebe, você é o escudo dela, né? Como é que você lida com isso? Eu tenho, assim, na minha vida, como mulher, e eu falo como mulher, porque a gente sabe que uma mulher nos espaços de poder, ou qualquer espaço que ela ocupe, ela precisa ter uma postura em que ela consiga ser respeitada, porque nós passamos sempre por uma linha muito tênue, você sabe do que eu estou falando, do machismo, e que o desrespeito ele está sempre muito próximo a gente. Então, quando uma crítica chega para mim, a primeira coisa que eu me imponho sobre aquela crítica é que ela precisa ser respeitosa, para que eu possa contrapor, para que eu possa ajudar. Porque se for um desrespeito à minha pessoa, a primeira coisa que vai acontecer comigo é o silêncio. Porque não vai adiantar você levar isso adiante se não tem respeito. O respeito, ele deve ser o parâmetro para qualquer tipo de diálogo, né? Então, se a crítica vem com respeito, a gente vai administrar, a gente vai ver como é que a gente resolve, se tem condições de resolver ou como a gente caminha. Eu sempre tenho levado a crítica dessa forma. Você falou em mulheres no poder e a prefeita tem escondido o jogo aí de quem vai, quem não vai, mas falaram na boca miúda que vai ser no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu vou O pronunciamento dela. Bem fresquinha. O pronunciamento dela vai ser dia 8 de Olha! Eu só gosto assim, eu só gosto assim, só é bom assim. Nós tivemos uma reunião de prefeituráveis ontem, né? Hoje nós somos em torno de 11 pré-candidatos e candidatas e nós saímos de lá com a proposta de que provavelmente no dia 15 de março esse grupo vai se afunilar, né? Bastante, e lá para o dia 29 de março ela apresente ao final pré-candidata, pré-candidatos, vou puxar para minha sardinha, né? A prefeita, a prefeito, vice-prefeita ou vice-prefeito. Esse é o prazo que está sendo tratado lá. Mas até o 15 ela funila para quanto? Para 2? Eu acho que para 3. Você aí quais são os outros dois? não ofende. A expectativa é grande. A expectativa é grande. Confesso que antes não era do tamanho que está agora, mas hoje a responsabilidade está maior, porque aí a gente está demandando muito mais, já que tem essa possibilidade, a gente precisa trabalhar para acontecer. Eu sou uma mulher de desafios. Eu não vou ser desafiada e vou perder a oportunidade de fazer com que isso vire uma conquista. Na minha vida sempre foi assim, agora eu vou aproveitar esse espaço, que eu sei que tem uma ampla difusão, para dizer que a mulher precisa brigar por seus espaços de poder, seja lá onde for. O voto, votar e ser votada, e a semana passada a gente teve o dia da instituição do voto feminino, a véspera do meu aniversário, dia 24 de fevereiro, né, que foi uma conquista de 1934, salvo engano, espero não ter errado no ano, mas a mulher, essa votar e ser votada, continua sendo um grande instrumento de representatividade. Se isso não é na política, que seja nas representações de lideranças, que seja nos seus espaços de trabalho, mas a mulher precisa se empoderar para ela ser uma referência de empoderamento para outras mulheres. E quando a gente fala isso, a gente fala que a gente vive numa sociedade que mais da metade dos cidadãos e cidadãs são mulheres. Então, é preciso que a gente tenha essa igualdade. A igualdade, ela faz com que a gente consiga fazer políticas públicas mais justas. Eu carrego, entre as bandeiras que a gente vem trabalhando aqui, a bandeira LGBT, a bandeira PCD, né? E PCD a gente vai aí fala de todo o público com deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência física, e a gente só vai conseguir fazer esse tipo de inclusão se nessa política pública de criação eu tiver um representante que saiba falar sobre isso, que entenda, que vá colocar no papel junto com a gente quais são os seus dissabores no seu dia a dia.
Então, assim, não posso acreditar que uma política pública voltada para isso também possa ser realizada só por homens. Tem que ser realizado por mulheres também. Isso chama-se equiparação de direitos. A gente não quer nada demais. A gente quer fazer um resgate que a história, infelizmente, nos condenou a uma sociedade machista e nos possibilitar a mulher no espaço de poder. E aqui no município já se provou que há uma grande aceitação e aprovação, porque nós temos uma gestora no Executivo há 16 anos e no Legislativo também. Nós temos uma presidenta da Câmara, né? Nós temos hoje a vice-líder da Câmara, a vice-presidenta da Câmara é Luciana Tavares. Então, assim, é preciso a gente ter mulher. Ah, mas é porque a mulher é mais sensível. Eu não gosto muito de dizer que é porque a mulher é mais dizer sensível. que é mais verdadeira. É, a gente falou aqui no bastidor e eu falei, eu prefiro a campanha com mulher porque a mulher é mais verdadeira. É sim, sim, não é não, e não tem negócio de... Além da sensibilidade, além de ser verdadeira, a mulher é tão capaz quanto o homem. É sobre a gente pensar nisso o tempo todo. Eu vou defender sempre a mulher nos espaços de poder. Agora, chegando dia 29, seu nome lá, supondo, né, que seu nome esteja lá. Vamos profetizar. A expectativa tá aí. Você como uma mulher que esteve tão próxima, né, da gestora, como mentora, como você mesmo disse, né, muitos ensinamentos passados, que legado você pretende deixar aqui em Lauro de Freitas, né, tomando a frente aí da gestão da cidade? Legado, e a gente vai lá pro finalzinho de 2028, né? 2028. Que eu consiga manter pelo menos todo esse projeto grandioso que essa grande mestra está deixando para a gente, eu já acho que já é um grande legado para o município, né? Porque se eu for listar aqui, e não é pequeno, tudo que tem para ser feito é muita coisa. Então, e Leila não vai fazer só, né? A gente não trabalha só, a gente trabalha com bases aliadas. Quando eu vim para cá em 2005, eu já encontrei essa peculiaridade no município. Nós tínhamos uma vice-prefeitura do PSDB e uma prefeitura do PT, quando no cenário federal era oposição total. Hoje o PL está na base. Pois é. Então, assim, construir política pública é você ter esse discernimento, essa sabedoria. Eu acho que a palavra é essa, e Moema faz isso com grande maestria, de você entender que você não faz nada só. E você trabalhar com bases aliadas, e nós temos um número muito bom de partidos, quase todos estão conosco, ou é um número pequeno que está à composição, faz com que a gente realize um trabalho bem democrático, né? E consiga atender a tudo isso. Então, acho que o grande legado que a gente vai deixar é, sobretudo, realizar todos os projetos que estão aí prospectados. Esse é o grande legado. E fazer com que o município galgue cada vez mais todos os patamares de desenvolvimento na economia, no social, né? E diminuir cada vez mais as desigualdades sociais. O maior trabalho do gestor é esse. Moema está 2024, estamos no ano eleitoral, né? E Moema está desde o ano passado segurando, dizendo que não vai dizer o nome do pré-candidato a prefeito, né? Ou a prefeita. Ou a prefeita, né? Desculpem. Profetiza direito, né? Profetiza direito. E você, ano passado, você teve aquela pesquisa que você comentou, que você foi, né, alçada a terceiro lugar, né? Isso, não foi uma pesquisa oficial, não. Sim, foi uma enquete. Não oficial, foi uma enquete. E você estava, à época, eu lembro que você estava um pouco, qual o termo que eu vou utilizar? Um pouco receosa, né? De se colocar, de fato, como pré-candidata a prefeita dessa cidade. E hoje você afirma que você é pré-candidata a prefeita. O que é que mudou daquela época para agora? E quais sinais Moema tem lhe dado para que você tenha essa certeza de que você vai ser escolhida a pré-candidata a prefeita da cidade? Não posso negar que uma amizade, porque para além de um trabalho de gestão, nós somos amigas, né? Então, por questão de justiça, Moema nunca disse nem a mim e nem a nenhum dos pré-candidatos e candidatas quem seria o escolhido dela. Mas ela tem nos dado muitas oportunidades. Trabalhar diretamente com Moema é uma oportunidade, é uma porta larguíssima, né?
Alguém pode achar que eu sou privilegiada. Todo mundo tem seus privilégios. Cada secretário tem seus privilégios. Cada vereador tem seus privilégios. Eu tenho os meus. Cada um faz do seu mel o melaço que pode fazer. Então, da oportunidade que eu tenho, eu faço a maior oportunidade da minha vida e da vida das pessoas que estão em torno de mim e daquelas que eu compreendo que será, dentro de um projeto nosso, a vida de todos e todas. Então, Ari, o que mudou, na verdade, não foi dentro de mim, é o que mudaram dentro de mim. Então, cada vez que eu chego numa comunidade, que eu sou recepcionada da forma que eu sou recepcionada, e que vem aquela confirmação, tem que ser você. Tem que ser você, por quê? Porque você é uma pessoa de confiança da prefeita. Porque você está ao lado do tempo, o tempo todo ao lado dela. Porque você vê tudo o que acontece. Porque quando a gente tenta resolver as coisas, você resolve as coisas pra gente. Então, essa confiança, eu preciso retribuir. A gente não chega onde a gente chegou só. A gente chega porque tem um grande grupo em torno da gente, né? E aí eu já quero agradecer a todos os companheiros e companheiras, especialmente do PT, né, que nos apoiam, porque é uma parcela significante. Para além deles, todos de outros partidos também que nos apoiam também, porque eu sei que eu não serei uma gestora só do PT, serei de todos os partidos de base aliada, né? E aí eu já agradeço imensamente por esse apoio, por essa confiança, e digo mais: serei sim e farei sim por onde merecer toda essa confiança. Eu já ia até perguntar, mas já percebi que essa habilidade de conduzir os partidos e trazer para perto de Moema, da mentora, você conseguiu adquirir. Porque pela sua fala, eu acho que a gente percebe muito isso. Porque Moema consegue essa mágica que você falou. PSDB, na época, a gente tá falando de polarização, de Dilma Aécio. Sim. E estavam os dois aqui. E a mesma situação é o PL nacionalmente com o PT, e estão os dois aqui, na gestão. Essa questão de polarização, é o lado A, é o lado B, é azul, é vermelho. Você acha que isso interfere muito na eleição municipal? Ou a eleição municipal é muito mais o olho a olho? O que você sente, meu querido? Como é que tá a sua rua? Como é que tá a iluminação? Como é que tá... É muito mais íntimo e pessoal essa eleição municipal? Ou vai ser aquela agonia que foi a eleição passada? Gostaria muito que fosse só a questão do corpo a corpo. Mas a gente tem um misto de tudo isso aí. Os partidos, eles têm uma preponderância e vão ter uma parcela de extrema importância em tudo isso. É porque eles representam uma grande parcela da população. A outra parcela que não está ligada diretamente a isso é a parcela do corpo a corpo. Então a gente só consegue fazer mediano entre os dois universos. Isso aí a gente vai fazer, sim. É preciso fazer, a gente faz. E vai ser difícil, né? Principalmente para os pré-candidatos a vereadores, né? Na composição, que este ano, né? A gente tem a federação do PT, PCdoB e PV, no qual aqui só vão ter 22 candidatos, 22 candidatos, né? Sendo desses 30% de minoria, pode ser mulher, pode ser homem. Sim. Tradicionalmente são 8 mulheres. 8 mulheres, né? Ou 8 8 homens? mulheres ou 8 homens e 14 Porque a cota é cota de gênero, né? cota de gênero, não é cota de minoria. É cota de gênero. O pessoal fala que cota das mulheres, eu acho um absurdo isso. É Também. cota de gênero. Como é que Porque- você avalia, né, contrário, essa composição, né, dentro daqui do município? E como é que você avalia como é que vai ser essa campanha para os vereadores aqui no município? A gente entrou, inclusive, num bate-papo aqui antes dessa chegada e o entendimento de que a nova conjuntura e como se desenha a forma de eleição para a posse da proporcional não vai ser fácil, porque se antes você tinha, por exemplo, 60 candidatos dentro do seu partido, hoje dentro de uma federação você tem 22. Então, você terá que preterir a esse ou aquele. E nós estamos falando de sonhos. As pessoas têm sonhos, né? Não é porque você teve 100 votos, 80 votos, que o seu sonho não vai poder ser considerado. Quanto tempo você não sonha com aquilo? E não significa se na última eleição você teve isso, na próxima você não poderá ter mais. Mas fatalmente não tem como comer ovos sem quebrá-los. Então, necessariamente terão que ser escolhidos outras situações para que consiga, de fato,
alcançar um coeficiente para que a federação faça todos os seus vereadores. E aí a matemática hoje é muito difícil. Muito difícil. Para a federação, para a nossa federação, para os outros partidos que não estão em federação, a gente acha que é um processo mais fácil, mas aí eles devem, creio, optar por candidatos que não estejam no mandato, né? E também não é uma coisa fácil. Eu costumo dizer que a expectativa do novo é sempre muito importante. Aí eu vou puxar a sardinha para mim. Você expectar no novo, não é porque o novo não tem experiência, não tenha isso, não tenha aquilo outro. Às vezes o novo, ele lhe traz novos desafios de saber que dali pode advir outras coisas que quem está não conseguiu lhe atender. Né? Não estou desmerecendo nem dizendo que quem está não tenha feito. Fez sim, fez muito. Mas é natural da história, a gente renova. Indo nesse... eu introduzi porque eu tinha outra pergunta. Agora vem a pergunta, né? Você falou que houve uma reunião com a prefeita, com os pré-candidatos a prefeito, e que vocês dialogaram sobre prazos. Sim. Você não acha esse prazo muito apertado, não? Para montagem de partido? Vocês não pressionaram para que ela antecipasse mais esse anúncio, não? Ficou uma semana para montar todos os partidos, vai ficar bem. Vide que ela tem anunciado que quem tem que se preocupar é a oposição, que ela está muito tranquila, mas mesmo assim existem os partidos que estão preocupados como é que vão fazer essa mas montagem. Uma semana dá para montar a nominata. Tá? Só são 22 nomes. Mas esses são prazos oficiais, Ari. Independente Sim. desses prazos que ela coloca como oficiais de entrega à comunicação, à imprensa, à população, existem um movimento paralelo a tudo isso, para que a coisa não aconteça só no dia 15, só no dia 29. Então, isso aí é o formal, é a apresentação, é o celebration da história toda, né? Mas, paralelo a tudo isso, as conversas vão acontecer. Muitas? Sim. Lauro de Freitas é uma cidade, Leila, assim, bem particular. São 19 bairros e você, às vezes, tem um discurso no Miragem e em Vilas que tá colado e que são totalmente diferentes. O Vilas que é uma coisa, o Miragem que é outra. E não vou nem a Buraquinho, não vou nem a Ipitanga, que também tá do lado. E você tem isso. Como é que é? Quem dirá o outro lado? Você vai para Portão Jambeiro, você tem uma diferença enorme. A cidade é bem... Não estou falando do bairro da Itinga, que é enorme, imenso, e o próprio bairro da Itinga já tem essas diferenças. Como é que é fazer gestão nisso e como é que é se preparar para fazer campanha nisso? Porque Vilas que é uma coisa, Itinga que é outra. Areia Branca que é outra. Como é que é isso? São demandas bem diferentes, principalmente quando a gente trata de vilas, porque se eu tivesse que falar sobre um bairro projetado, que não é o caso, Vilas é um dos bairros que nós tivemos aqui inicialmente como projetado, né? Projetado no sentido de que foi um bairro que quando chegou, ele já nasce com uma certa infraestrutura que os demais não têm. Então as demandas de Vilas são totalmente diferentes de uma demanda de Areia Branca, que é um bairro mais novo, né? Que é um bairro que a ocupação foi diferente, que a questão socioeconômica de Areia Branca é diferente. Então são demandas diferentes, mas que, por exemplo, eu vou lhe dar aqui uma situação. A Orla de Vilas, né? Vilas, Buraquinho. O projeto Orla Nossa é um grande projeto, é um projeto maravilhoso. Ele não saiu ainda do papel porque existem algumas formalidades que precisam ainda ser cumpridas com o município e com outras instituições, mas já existe inclusive recurso para isso e a prefeita está correndo para ver se não começa ainda esse projeto por agora. E o processo já foi liberado pelo juiz? Pois é, são essas instituições que a Gabriela está falando aqui. Esse processo precisa ser liberado. Então a gente está, né, nessa busca e eu acredito que vai ser vitorioso sim. Então, quando a gente traz um projeto desse para a Orla é um cartão turístico. Sim. A Orla não atende só a Vilas, mas está muito próximo a Vilas. Quando a gente traz uma Orla toda recuperada para Vilas, os imóveis de imediato que serão beneficiados são de Vilas, né? Então, é nesse sentido, os diálogos vão nesse caminho. É porque o pensamento também, Leila, eu acho que não tem que pensar em Vilas necessariamente quando você fala em recuperar a Orla. E eu falo aqui, eu tive muitas falas com políticos de Salvador sobre a perda, né, das barracas de praia de Salvador.
Então esse público ele termina migrando, né, para as praias de Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João e por aí vai. Então, assim, quando você não tem uma estrutura para atender esse público vai se esvaindo, né? Ele vai subindo, ele não fica. Então, é uma perda de renda, né? Você, como ex-secretária de administração, deve saber os impactos renda, que receita, geração de isso empregos, causa. tudo isso, sim. Então, o diálogo com Vilas, Paulo, vai nesse sentido. A gente identifica quais são os apelos de Vilas. São diferentes dos outros, mas não são menos importantes. Então, a atenção que a gente dá para Itinga não pode ser menor do que a atenção que deve ser dada para Vilas. É assim que a gente precisa construir o nosso diálogo com todos eles. Eu tenho algumas lideranças dentro de Vilas e a gente tem começado um trabalho interessante. Eu acho que tudo cortado para o ambiental, ele acaba sendo um apelo muito grande de Vilas, né? Nós temos rios ali em Vilas, nós temos praias, nós temos o parque ecológico. Então, são estruturas públicas que nós precisamos manter para o bem da população, para o bem-estar, né? Para uma questão de saúde pública também. Então, Vilas precisa ter essa atenção também, como todos os demais. Leila, Você já Vou me apertar. Não, tranquilo. Isso é um perigo. Hoje. Você tá tranquilo hoje? Essa tranquilidade é que assusta ali. Você colocou seu nome como pré-candidata a prefeita e eu quero saber quais são os seus planos. Existe algum projeto que você tenha de grande impacto para a cidade? Quais são os seus projetos para a cidade de Lauro de Freitas? O grande impacto, eu vou sempre bater nisso aí, o grande impacto para a cidade de Lauro de Freitas são todos os projetos que estão em vias de implementação. É um grande impacto, assim como é um grande impacto a obra de macrodrenagem. Então, quando a gente fala que a gente vai trazer um hospital infantil para o município, é um grande impacto. Quando a gente fala que a gente vai ampliar a rede de ensino, é um grande impacto. Hoje nós temos 2 escolas em tempo integral, que não é qualquer escola, né? A CPTIC e a Escola de Portão, além de termos o Instituto Federal em Itinga. Então, a gente precisa ampliar também pela educação, educação desse nível. Trabalhar crianças hoje em tempo integral, é você deixar, como na fala da nossa prefeita, e eu vou capitaneá-la, deixar de terceirizar nossas crianças para a internet. Não a internet que constrói, mas aquela que destrói, né? Além de você profissionalizar. Então, o grande impacto vai ser sempre esse. E como é que você avalia a situação, né? Oh meu Deus. Tem 15 dias houve a abertura dos trabalhos na Câmara de Lauro de Freitas e a prefeita foi agredida, né? Isso nunca, né, ouviu-se aqui em Lauro de Freitas uma agressão a um chefe do executivo. Como é que você avaliou aquela situação dentro da Câmara de Vereadores? Que não foi a primeira agressão. Essa foi uma agressão que física que eu tô falando, que já teve, né? uma física, né? Nós antes tivemos agressão verbal, que psicologicamente é agressão verbal, e aí a gente tem um público de mulheres que sabe exatamente o que é que eu estou falando. Ela é tão danosa quanto a física, às vezes ela desce a graus de serem mais danosa do que a física, a depender da subjugação que deixa a vítima nessa condição. Eu falei inicialmente que toda crítica ela prescinde de um respeito. E o que faltou para mim foi uma questão de respeito, né? Respeito inicialmente para a chefe do executivo, porque é uma autoridade que está ali. E quando a gente vê do outro lado o agressor, né, motivado por um conjunto também, não um conjunto, mas via de regra liderado também por uma vereadora, pelo menos é o que as imagens nos mostravam, a gente fica muito triste porque também é uma mulher que está do outro lado. E não é assim que a gente vai combater a violência contra a mulher, porque é violência de mulher para mulher, não deixou de ser violência. Eu não posso exigir do público masculino que ele não tenha um tratamento de violência com a mulher, quando eu, mulher, estou tendo esse tratamento. Então, é uma postura de extremo desrespeito. Não é assim que a gente constrói política pública, não é assim que a gente faz democracia, não é assim que a gente se empodera. É muito feio e não tem outro adjetivo para tudo isso que não seja isso aí. Feio e desrespeitoso. Você está preparada para essa campanha baixa?
Tô que a preparada. oposição Tô pode preparada fazer? porque eu não estou no nível da baixaria deles. Eles podem tecer ao subsolo, mas eu não estou nesse nível, não. Então, não é a voz alta do outro que vai fazer com que eu eleve a minha. E como lidar, não só com a oposição, mas sim como você vai conseguir lidar também com os seus liderados para não descer, né, a esse nível. Porque às vezes não é o gestor que está descendo ao nível, às vezes são os liderados, as pessoas em volta, né? Como controlar essa militância? A gente está falando aí de sentimento e de atos involuntários, né? Quando a gente fala de você ser atacado, você está diante disso. Então, é um exercício que eu faço diariamente antes de sair de casa e eu peço a Deus que neste momento, todo esse exercício que eu fiz, eu possa colocá-lo em prática e que ele funcione. Porque, Ari, independente de uma situação que eu estarei, que ela é muito mais latente do que no dia a dia, a gente está prestes a ser atacado a qualquer momento. No trânsito, no supermercado, nas feiras. Então, a gente precisa espiritualmente estar preparado para saber como é que a gente reage. E isso aí, no campo de uma violência que a gente vive hoje, a gente precisa pensar que diante de uma situação de extrema periculosidade, você precisa saber quais são as suas reações. É involuntária a reação? É. Mas quando você se prepara sempre para isso, certamente em algum momento sua mente vai absorver que postura você deve tomar. Eu acho que o exercício é esse aí. Se tiver outro, eu estou querendo aí a receita. Eu também quero. Preciso. Leila, você como pré-candidata a prefeita da cidade, tem alguma predileção para quem você escolheria como vice da cidade? Uma mulher? Um homem? O que é que Algum você... nome, né? Algum nome específico? Como eu sou muito justa e que eu acho que os direitos iguais devem prevalecer, uma vez sendo eu a escolhida, creio que um homem seria o justo, o equilibrado. Mas você não tem um nome. De ter eu tenho, mas Não pode tá dizer. comigo guardadinho. Vai que alguém rouba. Vai que... Não falo Vai que- nem se eu estiver sozinha. Milani foi até 2028, mas eu quero saber primeiro... Eu gosto de fazer essa A futurologia. futurologia de Paulo. Futurologia eu acho fantástico. 1º de janeiro de 2025. Posse. Leila eleita prefeita desta cidade de Lauro de Freitas. Qual é o seu primeiro ato? O primeiro ato de todo gestor é nomear todos os seus secretários, né? Então, a gente precisa capacitar todas as nossas instituições do Executivo para que a gente possa executar todos os projetos que estão aí. Tudo que a gente, inclusive, para além de todos os projetos que serão executados, nós teremos um programa de governo sendo elaborado. Isso vai ser elaborado porque não vai fugir à regra do que são todas as gestões de Moema. A gente teve orçamento participativo, a gente não constrói um governo sem fazer um programa de governo. Cada pessoa tem um modus operandi diferente do outro. Qual vai ser o modo Leila de governar? Olha, eu vou trazer para o meu modo Leila de governar o modo que Leila construiu ao longo dos 20 anos. O modo mediadora, eu gosto muito de mediar, eu gosto muito de ouvir, mas eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, eu não sei se isso é defeito ou se é qualidade, mas eu apelo muito pela objetividade. Nós não temos muito tempo para permear diversos assuntos. A gente tem que chegar numa construção e numa objetividade, visando prazo para execução, para que a gente consiga fazer tudo dentro do que a população precisa, porque tem coisas que não podem esperar. Então, o diálogo democrático é importantíssimo, ele é construtor, mas ele também tem que ter um programa de execução, porque senão a gente se perde no diálogo e não consegue fazer. E eu sou muito objetiva. Quem trabalha comigo sabe que eu sou assim. Se Leila for escolhida, não vai ter transição, né? Porque você já sabe de tudo. Vai ser uma gestão de continuidade ou continuidade com novidades? Continuidade com novidades. Até porque nós temos o projeto Lauro de Freitas e nós temos um projeto Moema Gramacho. E a certeza que nós temos, em qualquer lugar que Moema Gramacho esteja,
Lauro de Freitas continuar sendo, para ela, um grande objetivo. Então, ela vai continuar fortalecendo esse município. Leila, você falou que são 11 nomes, né? Você mais 10. 15, não foi 15, não? Não, já 11, afunilou. já São afunilou, 11. já são 11. Inicialmente eram 13. Isso, eram Agora 13 e são foram para 11. 11. Quais foram os dois que desistiram? Não desistiram. Ao primeiro momento que os nomes foram declarados, inclusive eu não estava mais, foi confirmado no primeiro momento, a gente acredita que se colocou o nome, mas não se tinha certeza ainda. Então, eu vou preferir não falar, já testou. que... A pessoa testou e não teve aderência. Não teve aderência. Aí você falou que são 11 nomes, tá? Como é que tá? Nesse papo que vocês tiveram, vocês estão tendo semanalmente, ou não sei qual a periodicidade disso, como é que tá a cabeça de vocês que são pré-candidatos a prefeito do tipo, Moema vai definir quem são os 3. Como é que tá a cabeça dos outros 8 que vão continuar marchando em prol deste projeto? Todos os outros 10 sabem que um vai ser escolhido e 10 vão ter que marchar em cima deste projeto. Como é que tá isso? O trabalho que nós temos feito com essas reuniões com os prefeituráveis é em torno disso. Já sabendo que teremos 2 escolhidos ao final de tudo, né? A funila-se para 3 e teremos 2 escolhidos ao final de tudo. É que os demais venham no apoio, mantendo o fortalecimento de tudo isso. Então, o grande discurso, a grande construção é a manutenção da unidade. Em unidade, a gente fica difícil de perder, né? E a gente só consegue manter tudo que a gente tem aqui se na cabeça de cada um desses 9, já que 2 serão escolhidos, a gente precisa manter esse projeto. Então, 2 serão escolhidos, 9 precisam arregaçar mangas para que esse projeto se consolide nesses 2. Né? Historicamente, a divisão sempre atrapalhou aqui na cidade de Lauro de Freitas e sempre fez com que o outro lado levasse. Eu sei que não se escolhe adversário, mas vocês estão torcendo também para que o outro lado se divida, saia 3, 4 candidatos. Porque eu não sei se precisa de muita torcida, não, porque eu acho que naturalmente vai ser uns 3. Se a gente disser que não, que se não tiver divisão vai ser bom, a gente vai estar mentindo. Quanto mais dividir, melhor, né? Mas nós estamos preparados porque nós somos confiantes naquilo que está sendo realizado no município, no que está sendo deixado de legado para o município. A confiança vem em torno disso. Confiante não é subestimar, não é achar que já ganhou, porque quem define uma eleição são as urnas. E a gente não está pensando diferente. A gente sabe que não tem nenhuma gestão de 100% de aceitação e onde nós não estivermos nesse conjunto de aceitação, nós vamos trabalhar para mudar o quadro. E nessa reunião, né, a gente costuma brincar aqui que Moema botou os pré-candidatos para correr e tá fazendo uma verdadeira gincana, né? E nesse conclave aí, quando chegar nesse afunilamento, né? Na fumaça, que for para os 2, ela determinou, ela dialogou com vocês se tem algum fator decisivo para ela escolher, vai ser pesquisa, vai ser aliança partidária. Os critérios, né? Quais são os critérios que ela está avaliando? Nós falamos muito sobre isso ontem. Moema, todos esses critérios serão utilizados. Da pesquisa, à condição partidária, todos os critérios serão observados. Então, ela traçou vários critérios. Moema é muito plural. Para a Moema chegar a uma decisão, ela já analisou todos os prós, todos os contras. Então, ela já sabe quem é. Só não está anunciando. Não sei. Ela disse que não sabe, né? Ela disse que não sabe. Eu acho que ela está numa tarefa muito difícil, porque nós temos grandes nomes. Essa é a grande verdade. E aí, eu lhe digo, se estivesse do lado da oposição, estaria bem preocupada. Porque os nomes que nós temos aqui são muito bons. Ela vai conseguir tirar um bom nome para pré-candidata a prefeita ou para candidata a prefeita ou candidato a prefeito, assim como vice, ela vai tirar um grande nome, porque os nomes que estão sendo cotados aí tem bons trabalhos no município. Tem bons resultados, tem história no município. Então, a grande dificuldade é essa aí. É você escolher aquele
que você entenda, dentro de todos esses critérios que ela estabeleceu, será o que ganhará, o vitorioso. Porque a gente não pode trabalhar uma campanha para perder. Esse critério foi definido por ela, né? O pessoal fala que eu critico, Não, que eu não tenho foi, criticado muito a Não foi, não. oposição. Nós ontem construímos Vocês todos definem os isso? critérios, foi bem democrático. Vocês definiram o critério que ela vai Nós construímos adotar. vários critérios com ela ontem. Eu não vou dizer aqui quais são os critérios, porque eu não vou dar luz agora a cego, né? E, com todo respeito à pessoa com deficiência visual, não foi isso que eu quis falar, mas eu não vou entregar para a oposição agora quais são as nossas estratégias. Mas foi construído, sim, a muitas mãos. As pessoas pensam, olham muito a pesquisa, quem tem a maior aceitação, e não é bem assim. Não. Não é bem assim. Hoje, porque é o cenário do recorte de agora, né? Sim. O pessoal fala muito isso. A pesquisa, nós chegamos a uma conclusão ontem, que é um grande norteador. Não o definidor. Mas norteador, nós não podemos fazer de conta que ela não é importante. É importantíssima. Sobretudo... Eu já entendi que no dia 15 vai ser feita uma qualitativa com 3 nomes, e esses 3 nomes serão definidos. Eu já entendi. Aí é matemática mesmo, Eu né? já entendi. Funciona assim. Funciona assim. Aí a gente Porque fazer uma quali com 11 nomes é difícil. Agora fazer uma quali com 3 é confesso tranquilo. que desde sábado eu já não durmo direito. Até o dia 15. Meu nome foi confirmado no sábado, numa plenária do Partido dos Trabalhadores, né? Apesar de eu já vir acompanhando e participando de todas as reuniões de prefeituráveis, né? No sábado, meu nome foi confirmado lá como mais uma candidata, nós temos outra candidata também, pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, de lá para cá, já não tenho dormido direito, não. É só insônia, expectativa e bora trabalhar. Se depender de você, só dorme depois do dia 31 Só de dorme dezembro depois, de 28. A gente cochila e quando o vento passa, a gente Já se assusta e tá acordado de novo. Maravilha. E aí, Ali? E aí, a mulher tá com sangue no olho aí, que eu tô vendo. A mulher tá com sangue no olho. O discurso do ano passado não tá mesmo desse ano. Mudou o A discurso. mulher, é o ano pá, né, Paulo? É o ano que você não pode ficar em cima do ano muro. tem Ou que ficar em você cima se do muro. posiciona, ou você não... Ou o trator passa em cima. Dizem né? que a hora certa é agora, né? Vai ver que demorou de vir pra cá pra dar essa entrevista exatamente porque Sim. tinha que ser hoje. É verdade. Tinha que ser agora e o vocês discurso são tinha que os ser primeiros, esse. Viu? É mesmo. Vocês são os primeiros. São os primeiros, tá? Meu assessor ali que não me deixa mentir. Tá vendo? Vocês são os primeiros. Eles não são os primeiros porque Nós- são qualquer meio de comunicação. Olha. Né? Nós agradecemos A gente muito. avaliou bastante e eu estou muito feliz de ser vocês, de serem vocês. A Ari já havia me convidado antes. Muito obrigada. É um papo que você não sente que você falou esse tempo todo, que a gente fala A bastante. ideia é essa. Mas é bem gostoso. A ideia viu? é essa. A ideia é Eu que falar perguntei em política. quanto tempo, ele disse 1h30. Eu disse, A gente já tem uma "Nossa, hora é e muita 23 conversa." minutos. Mas é que eu acho que eu levaria. Não, aqui fica umas 3 horas com muita facilidade. Muito bom. Papo muito bom. Leila, se depender do rodízio, como na eleição, na sucessão passada, ela escolheu um homem, dessa vez ela pode escolher uma mulher, né? Eu faço, Se ela pensar nisso aí, eu né? faço votos que ela não esqueça que o município gosta da gestora mulher. Faço votos. Então fala aqui pra ela. Ari. Vamos manter essa gestão de uma mulher no poder, uma mulher no executivo, uma mulher. E como a prefeita Moema Gramacho nos tem deixado, nos vai deixar um legado de grandes obras, de grandes projetos, uma gestão de muita inclusão social. Isso tudo vem de um coração de uma mulher. É sobre isso, viu? Leila, queria agradecer muito, muito, muito por você ter vindo, você ter explicado pra gente muita coisa, que a gente fica aquela duvidazinha que é bom ouvir de você. Com Então, porque certeza. me disseram, esse negócio de me disseram na política não existe. É bom ouvir de você, é bom entender isso, de como tá funcionando. E você falou bastante coisa, eu gostei. Já voltei aqui na agenda, inclusive, pra dia 15, 8 horas da manhã, quando você E vai aí? despertar aqui, eu vou sair. Cadê, meu povo? Cadê o nome? Eu quero 3 nomes na mesa. Queria lhe agradecer, deixar o convite para você voltar na hora que você quiser, quando consolidar seu nome. Então, eu vou fazer aqui um compromisso com vocês. Já que vocês são os primeiros, né? Se no dia 15 essas profecias se confirmarem,
eu voltarei como vocês os primeiros. Pronto. Pré-candidata a prefeita mesmo, Isso, oficial. Ah, isso. maravilha. Se for essa confirmação, se essas profecias se confirmarem, meu compromisso com vocês é esse. Que bom. Suas considerações finais, deixa as redes Suas redes sociais. Bom, quem quiser saber um pouco do nosso trabalho, Ingrid Leila no Instagram, a gente tem postado muita coisa, mas estarei pertinho de vocês no Prefeitura em Ação, que é uma via imediata de conhecer o nosso trabalho em loco. Ele acontece de terças aos sábados, e todos os sábados eu estou em todas as comunidades, daqui até próximas eleições, até o período que me for permitido a desincompatibilização. E é isso aí. Maravilha. Meu povo, vamos ficando por aqui, Ari Mesquita? Vamos, Eu não sim, queria, não. vamos. Por mim, a gente levava umas 3 horas aqui hoje, viu? A assessoria tá ali já de pé. Já. Coitado, Peraí, de só, posse. só mais 2 horinhas? Dá mais 2 horinhas? Eles que quiserem ficar em pé, vocês ofereceram. Foi oferecendo lugar para sentar, ficar em pé, porque... Já estão treinando para a mas campanha. Exatamente. Com certeza. Tem que ter Mandar preparo muito. físico, viu? Pra acompanhar, já perceber que tem que ter muito preparo físico, viu? Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Tchau, 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 gente. até a próxima. Ó.